Oi pessoal, tudo bom? Na nossa aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre verbos. Esse assunto, ao longo dos anos, ele até chegou a ser considerado por muitos alunos um certo vilão. Por quê? Cobrava-se conjugação, né, dos verbos em vários tempos e modos e as pessoas tinham muita dificuldade. Mas hoje ele é cobrado de uma forma bem mais facilitada, o que ajuda bastante nos nossos estudos. Na verdade, a gente precisa saber reconhecer um verbo, saber flexioná-lo adequadamente, porque elabora-se muitas questões envolvendo concordância verbal e isso pode, às vezes, causar certas dúvidas aí na hora da aplicação. Sempre lembrando que essas dicas elas são muito úteis para a sua prova prática, que é a prova de redação. Lá você vai ser chamado a escrever um texto na modalidade da língua padrão. Então você não pode escorregar no português. Então preste atenção na aula de hoje para você arrebentar no Enem. Bom, primeira coisa, conceito de verbo. O que é verbo? Verbo, além de ser aquilo que indica uma ação, um estado ou um fenômeno natural, é a classe gramatical que é mais rica em flexões. Substantivo, adjetivo, normalmente varia gênero, número e grau. Já o verbo varia 5 coisas. Varia tempo, modo, número, pessoa e voz. Então, para cada uma dessas flexões, tem algumas particularidades que nós vamos estudar. A primeira delas, nós vamos começar falando da flexão de número e pessoa. Número já apareceu para você em outras aulas. O que é uma flexão de número? É quando você flexiona uma palavra do singular para o plural. E no caso de pessoa para verbo, lembra quando a gente viu pronomes? Nós estudamos as pessoas do discurso. Quais eram? Nós tínhamos a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Então, o verbo flexiona essas pessoas aí. Existe a primeira pessoa do singular, a segunda e a terceira, bem como a primeira, a segunda e a terceira do plural. Bom, olha o exemplo. Eu falo, João vai ao supermercado. Presta atenção no verbo. O verbo ir ficou no singular. Por quê? Ele concordou com o sujeito João, que também está no singular. João, primeira pessoa do singular. Agora, se por acaso eu construo algo do tipo João e Pedro, eu já posso deixar vai? Claro que não. Aí eu tenho que passar esse verbo para o plural, porque agora eu já não tenho mais a terceira pessoa do singular. Eu tenho a terceira pessoa do plural, que João e Pedro equivale a eles. Então, nesse caso, João e Pedro vão ao supermercado. Então, essa, meninos, é a regra geral de concordância. Inclusive, já vai tomando nota disso, que mais para frente, quando a gente estudar concordância verbal, eu vou precisar que você tenha já essa base da regra geral, pelo menos da concordância. Você viu que o verbo ele tem que concordar com o sujeito. Primeiro exemplo, sujeito singular, verbo também no singular. No segundo, nós já tivemos João e Pedro. Isso é terceira pessoa do plural. E o verbo acompanhou essa flexão. Então, quando a gente fala de flexão de número e pessoa, tem a ver com isso. O verbo observar e obedecer a concordância com o sujeito. Combinado?